Fala, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, minha gente, já deu glória hoje? Se você ainda não deu, dá tempo. Então, dê glória a Deus aí. Meus amores, você me pergunta, Dai, qual é o conteúdo do dia? Bíblia, como sempre. Como sempre, minha gente, é Bíblia. E aí, está preparado para mais um conteúdo? Então, se aquiete aí e vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu ouvi palavras que nos edificam, que nos traz esperança, né, minha gente? Vamos lá. Quero compartilhar com vocês no livro de Atos, no capítulo 6. Amém? A partir do versos 8. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Estevão. A história dele é um pouquinho extensa. Tentarei ser super breve aqui, mas se eu não conseguir, vou trazer outro vídeo, ok? Vamos lá. Vai falar assim, ó. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós vamos aprender que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava entre os 7 que foram escolhidos para ajudar os discípulos a cuidar da obra, a cuidar dos irmãos, a cuidar da igreja do Senhor ali. Eles escolhem homens que são cheios do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de perseverança. Vai falar que Estevão era um desses, homem de boa reputação, um homem de oração. Estevão tinha essas qualidades e fez parte desses 7. Amém? Continuando. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Nós vamos aprender que aqui tinha alguns homens que, vendo a Estevão, não aceitavam a forma que Estevão falava, não aceitava a maneira que ele agia. Sabemos que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que realizava prodígios, né? Homens que realizavam milagres. E Estevão tinha esses dons. Ele fazia prodígios através do Espírito Santo de Deus. E vai falar que alguns homens não aceitavam isso. Vai falar que eles tentavam disputar com Estevão em palavras. Só que quando eles tentavam falar com Estevão, eles tentavam provar algo para Estevão, eles não conseguiam. Porque Estevão era um homem cheio de sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E não tinha o que falar com Estevão, que Estevão não tinha resposta. Imagino eu que não tinha como eles virem com qualquer situação que Estevão não trazesse ali um direcionamento ou palavra de sabedoria para aqueles homens. Vai falar que eles ficaram zangados, irados com aquela situação e não achando brecha alguma para acusar Estevão, para tentar fazer com que Estevão se sentisse derrotado, afligido ou parasse o ministério. Eles decidiram pagar alguns homens para caluniar a Estevão. Vai falar que eles decidiram caluniar, subordinar algumas pessoas para levantar falso contra Estevão. Como vai falar aqui no versos 11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-nos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E nisso, meus amados, eles pagaram esses homens para fazer isso. E fizeram, pois eles levantaram falso. Estevão falava uma coisa, eles vinham distorcendo o que Estevão falava. Se Estevão falava que Jesus veio salvar, eu imagino que ele poderia falar assim: ele está diminuindo a lei de Moisés, ele não aceita, ele está fazendo totalmente o contrário. E aqueles homens, com medo de alguma coisa, talvez de poder, de chamar a atenção, eles não aceitavam Estevão ter essa atenção para ele. Não aceitavam que pessoas o seguissem ou aceitassem esse novo cristianismo, essa nova mensagem. Eles não aceitavam essa situação. Então, dessa forma, eles subordinaram e fizeram isso e deu certo. Por quê? Vai pegar Estevão e vai levar diante o sumo sacerdote, como está falando aqui embaixo. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Quando levaram eles ao conselho, eles falavam que Estevão estava blasfemando contra aquele lugar, contra
aquela cidade e contra a lei na qual eles serviam, na qual eles viviam. E o sumo sacerdote vai perguntar se isso era verdade. Só que quando eles estavam ali todos sentados, aquelas calúnias sendo proferidas contra Estevão, vai falar que todos que estavam ali, quando olhavam para Estevão, não via apenas Estevão, mas o rosto de Estevão brilhava como de um anjo. Você entende que aquela perseguição era para poder afligir a Estevão? Tipo, mas eu não estou falando isso, eu estou falando isso aqui. Vocês estão distorcendo totalmente a mensagem que eu estou levando. Não, Estevão permaneceu na palavra, ele permaneceu em sabedoria e vai falar que o rosto dele brilhava como um anjo do Senhor. Ele não ficou com seu semblante caído, entristecido, muito pelo contrário. Quanto mais caluniava, mais ele permanecia em espírito e mais o Espírito Santo se fazia real na vida de Estevão. E quando o sacerdote pergunta, Estevão responde. E ele vai começar a responder esse questionamento lá de trás. Vai começar por Abraão, ele vai trazer Isaac, vai trazer Jacó, vai recordar de José no Egito, vai recordar de Moisés. Ele vai trazer toda essa questão em pauta. É tanto que a mensagem é longa. Só que ele deixa bem claro o Deus que eles servem. Ele não está blasfemando de Deus. Ele está mostrando que ele conhece a Deus. Sim, ele serve esse Deus também. Mas há um que Deus enviou, que chama Jesus Cristo, que é o Filho de Deus que veio salvar essa nação. E eles não aceitavam. E naquele momento, quanto mais Estevão falava, eles iravam, eles ficavam zangados. E lá no capítulo 7 vai falar que no verso 55 fala assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E quanto mais eles falavam isso, quanto mais Estevão falava isso, mais eles se iravam. E vai falar que naquele momento eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, ou seja, eles declaravam que Estevão estava errado e vai declarar o apedrejamento, que na visão deles Estevão estava blasfemando contra Deus, contra a lei de Moisés, contra aquela cidade. E vai falar que eles levaram Estevão fora da cidade para poderem apedrejar. Você entende que para eles aquela terra era mais santa do que uma vida? Aquela terra era mais santa do que a vida de qualquer um ali, do que a vida de Estevão? Estevão estava pregoando Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio salvar toda a nação. Eles não aceitavam isso. Você entende que Estevão estava levando o Evangelho, levando Cristo, levando Jesus, mas eles não aceitavam isso. E Estevão foi apedrejado. Só que quanto mais Estevão era apedrejado, era caluniado, mais o céu se abria. Naquele momento, Estevão poderia declarar que não queria mais aceitar Jesus, que não queria mais viver esse evangelho, levar esse evangelho, porque enfrentava calúnia, perseguição, vinha levantes contra ele, estava enfrentando a morte. Ele poderia ter abandonado, mas não. Quanto mais ele era apedrejado, mais ele olhava para o céu, mais ele via a glória de Deus, mais ele contemplava a presença do Senhor, mais o Espírito Santo de Deus fazia presente. Você entende isso? Quanto mais nós levamos o Evangelho, pode vir as perseguição, mas perto da glória nós ficaremos. E vai falar que ao invés dele amaldiçoar aqueles homens, ele vai pedir ao Senhor que o Senhor os perdoe. Então, amados, que nós venhamos ter essa fé, não venhamos fugir do Evangelho, não venhamos correr das perseguições, mas venhamos enfrentar cheio do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, porque Deus há de mostrar e de revelar a sua glória em tempo oportuno a cada um, em nome de Jesus. Meus amores, esta é a mensagem. Se você gostou, segue, curte, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo.